de Ti nesta manhã, ó Pai, porque sabemos que ela é preciosa aos Teus olhos, ela é muito amada por Ti, porque todo o Teu ser bendiz e glorifica o Teu santo nome, porque o maior prazer dela é Te servir. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha suprir todas, mas todas as Tuas necessidades, que o Senhor sabe o que ela necessita, e honra ela, usa ela de forma especial, e que a autoridade, a unção do Espírito Santo seja sobre ela, não só hoje, mas para todo sempre. Bom dia, igreja, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor esse lindo domingo, chuvoso, do jeito que eu gosto? Quantos estão felizes? Amém. Glória a Deus. Deus nos deu mais uma oportunidade de estar aqui para adorar e dizer o nome dele, né? Devemos agradecer a cada dia. Hoje eu quero fazer diferente. Em vez de uma pregação, eu quero fazer um estudo com os irmãos. Eu espero que abençoe a vocês, as pessoas que estão ligadas a todos os seus familiares, né? Amém. Espero que seja produtivo para vocês, tá bom? Podem se sentar. Amém. Hoje eu vou falar de um tema que não é muito comum falar nas igrejas, pelo menos não de uma forma tão direta, tá? O tema que a gente vai falar hoje é defraudação emocional. Quem aqui já ouviu falar sobre defraudação emocional? Levanta a mão. Ninguém? Então, beleza, vai ser uma forma de vocês entrarem em contato com esse assunto. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que já são maduras nesse ponto, mas vocês têm filhos, têm sobrinhos, pessoas próximas de vocês que às vezes precisam desse aconselhamento, desse olhar mais crítico de vocês, que são cristãos que buscam, né, por toda a sua família. Então, para a gente começar esse estudo, a gente vai ter um texto base que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 até o 8, o verso 3 até o 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 8. Está lá mais no final da Bíblia. Esse assunto é muito importante. Tudo que se trata de família, relacionamento, a gente tem que dar uma atenção maior, porque é tudo que o projeto do Senhor diz para a gente, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está lá mais no finalzinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 8. Quem achou? Amém. Amém. 4. Vou esperar todos acharem. Amém. Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos ler. Diz o seguinte, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém defraude ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificando. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então aqui, só bem, a gente entra em contato com a defraudação. O que está dizendo esse texto? O Senhor, Ele pede que você seja santo nas áreas de relacionamento, né? Ele prioriza muito isso, e Ele fala, não defraude ou engane seu irmão. Em algumas outras traduções vai estar assim, não oprima ou engane, é tudo a mesma coisa, porque no dicionário, defraudação significa o ato de privar alguém de algo por meio de fraude, enganar ou até mesmo roubar da pessoa alguma coisa. Para ficar mais claro, basicamente a defraudação emocional é criar expectativas que você não quer ou não pode suprir em alguém. Vou dar um exemplo de defraudação no geral. Quantas pessoas aqui já prometeram às vezes para o filho,
Ou às vezes para as pessoas próximas, olha, eu vou sair com você, a gente vai lá em tal lugar, e aí vai ser tudo assim, aí a pessoa cria uma expectativa, mas na hora ou você não pôde suprir, ou você teve que fazer qualquer outra coisa, ou na hora você não estava tão animado para ir e acabou não indo. Quantas pessoas aqui já teve isso acontecendo? Levanta a mão. Isso é uma defraudação. Não é que você quis fazer isso com a intenção de defraudar o seu filho, o seu parente ou alguém que estava contando com você, mas acabou que a sua possibilidade naquele momento não ocorreu. Então você defraudou aquela pessoa. Agora, na área amorosa, na área de relacionamentos, isso é uma coisa bem mais grave. A defraudação é um pecado. É você gerar em alguém uma expectativa que você não pode suprir. E o Senhor, Ele nos fala, seja santo nas áreas de relacionamento. Por quê? Os relacionamentos é o que vai iniciar a família, que é o maior projeto de Deus. Depois da escolha de aceitar Jesus, a segunda maior escolha que a gente tem na vida é o casamento. É a gente saber com quem a gente vai passar toda a nossa vida aqui na Terra. Porque a gente já sabe que na eternidade a gente vai estar com Deus. Então é uma extrema importância de você entender o que é defraudação. Então a gente entendeu que defraudar, a gente consegue fazer isso de várias formas, e é um pecado, e no âmbito amoroso é uma coisa muito mais grave. E eu vou falar para vocês o que causa essa defraudação. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, fala sobre o coração ser uma das coisas mais enganosas. O coração é tão perverso, tão mau, que até é pior que o diabo, porque o diabo ele tem que te convencer a fazer as coisas, mas o coração ele acha que está certo. Eu sinto, então eu sou. Eu sinto, então eu posso. Nosso coração ele é enganoso e o Senhor ele nos alerta contra isso, para a gente saber não brincar com os sentimentos de outras pessoas, não brincar com nossos próprios sentimentos, porque são coisas delicadas, sensíveis, que o Senhor colocou em nós e devemos zelar por isso. Amém. E a gente sabe que o padrão que a gente vê na sociedade hoje, o padrão do mundo, nos ensina a defraudar e a ser defraudado. A gente vê, eu fiz no meu canal, não sei se vocês acompanharam, eu fiz uma série de doramas, que são séries coreanas, que abordam diversos temas de relacionamento, e eu trouxe isso na análise cristã. Se vocês não conferiram, depois eu mando o link. E lá estou falando de vários e vários personagens e temas que pessoas são defraudadas e defraudam. Às vezes chega uma pessoa querendo um interesse e aquela pessoa se envolve ali amorosamente, e aquela pessoa ela só tem uma intenção que é o oposto ao que a pessoa quer. E aquela pessoa se sente frustrada. É por isso que a gente vê tanto divórcio hoje, tanta briga, tanta coisa, porque a defraudação caiu desde o início. E o Senhor, Ele não quer iniciar um casamento para acabar em divórcio. O Senhor nunca quis isso. Porque para o Senhor, a aliança que Ele tem conosco é como se fosse um casamento. Então Ele não quer que você ligou lá no céu e ligou aqui na terra seja diferente do que Ele tem lá com você. Porque o Senhor Ele é fiel. O Senhor Ele supre as expectativas. Ele não te engana, Ele te mostra as promessas, Ele cumpre. Ele quer que isso se reproduza aqui na terra. O seu relacionamento com seus irmãos próximos, o seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento com o seu cônjuge. Então, assim, é importante a gente entender que a defraudação, ela começa aqui no nosso coração. E aí, a gente sabe que o brasileiro sim tem aquele jeitinho, né? Sempre querendo passar as pessoas para trás. De toda forma, qualquer brasileiro, de todo estado, você vai lá e sempre tem alguém tentando passar alguém para trás. Nossa, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu vou fazer isso aqui e eu vou conseguir enganar aquela pessoa. A defraudação está enraizada na nossa cultura, que às vezes é difícil de vivenciar. A gente vê filmes, a gente vê música, nas séries, como eu falei, eu estou fazendo lá no meu canal. Isso acaba fazendo parte de nós, a gente nem reconhece. A gente começa a defraudar pessoas sem perceber que a gente está fazendo isso. No trabalho, a gente promete, não, eu vou estar lá, eu vou. Sendo que você fala assim, não vou. Eu mesmo já fui muito assim. Eu era uma pessoa que não sabia dizer não. O Senhor fala, sim, não. Passando disso é do maligno. Então, se Ele não quer que você fique prometendo, se você não tem intenção de cumprir, aquela pessoa está contando com você. E outra coisa que é muito importante, eu sempre falo, acho que foi o R.R. Soares que comentou isso, eu achei interessante, ele falou assim que na área que você teve mais luta na sua vida, o que você mais sofreu, é a área que depois você
vai ser um expert. E na minha vida eu sempre tive problema com música. Então no meu canal você pode ver que tem tanto de coisa relacionada à adoração, à música, porque isso faz parte de mim. A minha vida toda eu fui envolvida com música. E a música, ela tem, eu já expliquei para vocês em outras pregações, que ela tem o poder de te influenciar. Então a pessoa que compõe, tudo que está dentro dela passa para dentro de você. Então, é importante a gente entender o que a gente ouve, o que está nos cercando, qual é a cultura que a gente está vivendo, é a cultura do céu ou a cultura do mundo. Porque a partir do momento que você se espelha lá no mundo, nos relacionamentos, isso traz para dentro da sua casa o mundanismo, traz para dentro das igrejas. Dentro das igrejas, a maioria que eu vejo assim, elas não falam sobre isso. Eles veem jovens, solteiros, eles fazem de tudo para juntar. Nossa, não pode ficar escolhendo muito não, você está ficando velho, não pode. Deus não quer isso, Deus não quer isso. Paulo mesmo fala, olha, se puder, fica solteiro, entendeu? Fica solteiro, se dedica a Deus. Agora, se você não aguentar, vai em casa. Então, Paulo mesmo nos adverte, mas as pessoas da igreja, eles veem um jovem solteiro, eles querem empurrar, vai ficar pra titia. Peraí, eu vou confiar no que o homem fala, ou eu vou confiar em Deus, que falou que ele tem o melhor para mim. Então, se eu se humilhar, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu seguir Ele verdadeiramente, Ele vai me dar o melhor dessa terra. Para confiar nas pessoas. Então, isso é uma questão que eu vejo no meu canal, eu vejo pessoas pedindo para falar sobre isso, sobre relacionamentos. Como a gente pode lidar melhor com isso? E a defraudação está ali. A gente começa pela defraudação, porque tudo começa numa amizade. Se começar errado, é muito provável que vá terminar errado. Então, a gente tem que entender quais os tipos de defraudação emocional, para que a gente se blinde e que a gente ajude outras pessoas, tá bom? Principalmente vocês que têm filhos jovens em idade, mais novos, ou até mais velhos, aconselhar, quando alguém chegar, esse é o papel da igreja, aconselhar seu corpo que envolve, o corpo não está desmembrado, né? A mão está aqui longe, né, do peito, mas está tudo conectado, entendeu? Eu tenho uma dor aqui, eu sinto no corpo todo, o cérebro, ele comanda tudo, assim como nós somos igreja, você passa por uma situação, eu estou olhando você, nossa, não está passando por uma situação, quero ajudar. Assim a gente deve ser nessa área de relacionamento. Amém. Todo mundo aqui é maduro, todo mundo aqui já está no relacionamento, ou já é bem maduro para isso, e a gente pode ajudar outras pessoas, ajudar jovens. Mas aqui a gente ainda não tem muitos jovens, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que a gente vai ter jovens aqui e tudo vai começar conosco. Amém. Então vamos lá conhecer quais são as defraudações, tá? Que é o tipo que entra dentro da igreja e invita o mundo. A primeira defraudação que a gente tem é a sedução. A sedução é quando a pessoa quer algo ou está mal intencionada com uma pessoa e ela se aproxima, começa a elogiar, seduzir aquela pessoa, falar o que ela quer ouvir para obter algum benefício. Mas ele não quer ter um compromisso com aquela pessoa, de suprir o que ela quer também. Ele quer que apenas as suas expectativas, os seus desejos sejam supridos. Né? Então, como diz aqui em Tessalonicenses 6, que fala para a gente não defraudar, começa na sedução. Pode ser homem ou mulher que se aproxima do outro para obter algo dele, né? Obter algo que em benefício dele e oprimir a outra pessoa. Ele só quer tirar um proveito daquilo, né? E aí, a pessoa que está ali sendo seduzida, ela está ali ouvindo os elogios, ela está ali ouvindo, né? Tudo que a pessoa está falando, parece um mel nos ouvidos. Tudo que a pessoa quer ouvir, ela está ouvindo ali no momento. E aquela pessoa ali só tem a intenção de pegar o que ela precisa, né? Às vezes fazer a menina se entregar para o cara, ou às vezes a mulher perversa, fazer o cara pagar coisas para ela, né? Às vezes conseguir alguma coisa financeira, mas querendo tirar apenas o proveito dela, não querendo, porque, por exemplo, no relacionamento, você dá e recebe. Você abre mão de algumas coisas e a pessoa abre mão de algumas coisas. Não existe só uma pessoa carregando o fardo. E aqui na sedução, a pessoa tira proveito, ela só quer saber do dela. Existe lá no TikTok uma trend, que eles chamam de trend, que é uma coisa assim, que é do demônio mesmo. Alguns rapazes é chamado de ghost, que é como se fosse fantasma. Alguns rapazes começam a ser muito gentis com algumas moças, começam a prometer mil e uma coisa. Quando eles conseguem o que eles querem, eles somem.
E aí eles começam a postar frente daquelas pessoas, falando: cadê você? Você sumiu, sentindo saudade, nossa, eu não consigo ver você. Porque aquilo ali deitou dentro da pessoa. E aquele rapaz some. E aquela pessoa que é frustrada e acaba sendo perdida. Às vezes vende bens, dá para a pessoa, às vezes entrega pouco para a pessoa, porque aquela pessoa não tem compromisso. E eles postam. Isso é uma coisa assim, que eu comecei a ver isso e falei: meu Deus do céu, chama gosto. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, é assim, deplorável. E eles postam assim: as emocionadas. Gente, é uma coisa perversa. Eu vejo aquilo e eu fico assim: meu Deus, que crueldade. A pessoa posta, e você vai ver os comentários, que é pior, as pessoas: nossa, que menina idiota. Gente, pagando mico na internet. A menina deu tudo pro cara. E o cara deu o que para ela? Nada. Dá humilhação para ela, frustração. Então essa é a sedução. Eu estou falando cara aqui, gente, mas pode ser mulher também. Mas a maioria é homem, né? Porque o homem ele é um pouco mais inteligente emocionalmente. A mulher é um pouquinho menos. Ela não tem essa... ela cai pelo ouvido. Igual a serpente. Noção. A serpente, e ela chegou na Eva e ficou falando: não é sério, vai como? Será que vai? Agora o Adão, ele viu a Eva comendo. Então os homens são os olhos. Ele olha e fala: ok, nossa, essa mulher é bonita. A mulher pelo ouvir, a mulher não pode ser feia. Se ele ficar falando no ouvido dela, ela cai. Então, são coisas diferentes que o Senhor colocou, com atributos diferentes, a gente tem que saber usar. E uma história que é interessante a gente saber nessa questão da sedução é a história de José, que está lá em Gênesis 39, se vocês quiserem abrir. A gente sabe que a mulher lá do Potifar começou a seduzir José. Ela queria tirar proveito dele. Ela queria compromisso com ele. Ela ia largar o Potifar para ficar com ele, sendo que ele era certo? Não ia. Então o que ela queria? Vou tirar proveito. Vou tirar proveito desse rapaz. Graças a Deus ele não ficou conversando e saiu correndo, que é assim que a gente tem que fazer com tentação. Não quer dizer que ele não queria. Ele se privou: não vou fazer isso não. E foi e saiu. E aí ele sofreu as consequências disso, né? Ela foi, depois arrumou para ele. Então é uma história que a gente sabe que acontece muito. Várias pessoas dentro da igreja seduzindo uma outra. Chega uma irmãzinha assim, né? Chega esses jovens dentro da igreja, e aí aquele jovem vem fazer tudo. Ah não, vou fazer com jovem, vou fazer isso aqui. Eu sou bem desconfiada com essas coisas. Eu fico assim, E aí você vai vendo, já chega nas meninas ali, as mais bobinhas, e fica falando: nossa, não sei o que. Ou às vezes fala assim: quero orar com você. Aí as meninas, em vez de pensar: peraí, como é que eu vou orar com um cara que não é nem meu amigo? Se ele tiver com outra menina, aí às vezes se envolve emocionalmente com isso, sem saber, sem ter ali, sabe? O que tem atrás? Peraí, você quer orar comigo? Mas quem é você? Eu te conheço. Como assim você quer orar comigo? Vamos nos conhecer. Quando a gente virar amigo, a gente decide se a gente vai orar para confirmar, né? E aí tem uma passagem que assim, eu acho maravilhosa, sabe? Para as meninas, para as mulheres, né? Se proteger. Que está lá em Cantares 8, verso 8. Se vocês quiserem abrir, é importante. Que fala o seguinte: a mulher porta e a mulher muro. Se vocês quiserem abrir aí, vai ser até bom vocês abrirem. Eu não vou abrir aqui não, porque eu estou na pastinha do Tessalonicenses, mas abram aí, só para vocês verem. O papel da igreja é muito importante, tá? Porque nós estamos aqui vendo tudo acontecendo. A gente não pode permitir que essas coisas aconteçam, a gente tem que orientá-los. Cantares, capítulo 8, verso 8. A gente sabe que a maioria das declarações são partidas pelos homens, né? Mas os homens também às vezes recebem esse aval da igreja. E as mulheres são enganadas, um fica brincando um com o coração do outro. Mas em Cantares, capítulo 8, verso 8, conseguiram achar aí? Depois de volta. Passa Provérbios, Eclesiastes, aí vem Cantares. Cantares quanto? Capítulo 8, verso 8 até o 9. 8 do 8 ao 9. Só para vocês acompanharem aí. Amém. Esperar vocês abrirem. Achar. 8 do 8 ao 9. Isso. Vocês podem acompanhar aí, mas eu vou resumir o que está falando. Aí ele está falando sobre a mulher muro. Está falando assim: se a mulher for muro, a gente vai encher ela de torre
gente vai ter que cercar ela de tábuas de cedros. O que isso significa? Quando a mulher é muro, ela é uma fortaleza. Ela sabe que o pai dela, que é Deus, o pai dela na terra, está ali e ele tem autoridade sobre ela. Então, nenhum outro homem tem que ter autoridade. Ela não tem que se submeter a nenhum homem antes do casamento. Antes do casamento, a submissão, né, que a mulher deve prestar é para o pai Deus, né, e o pai da terra. E aí ele fala, se ela for porta, o que a mulher porta? É aquela que você força um pouquinho e aí você consegue entrar, você consegue tudo dela. Agora a mulher muro não. A mulher muro você tem que escalar, é alto, você não sabe o que tem lá do outro lado, é uma fortaleza. Então, para as mulheres se protegerem de homens defraudadores dentro da igreja, elas precisam ser mulher muro. Mulher que não deixa qualquer homem passar, qualquer homem chegar próximo dela e achar que pode entrar. Agora a mulher porta, o que vai ter que fazer com ela? Você tem que secar ela. Porque tem muitas mulheres dentro da igreja, meninas, que são reprimidas. Os pais têm que reprimir, porque já vê que ela é mulher porta. Se eu deixar minha filha solta, o homem que está lutando com ela, ele vai conseguir. E a mulher é porta. Então nós temos que ensinar nossas irmãs, nossas filhas a serem mulher muro. Mulher que não deixa qualquer um passar. Que a pessoa que quer conquistá-la tem que fazer um esforço. O Senhor fala lá em Provérbios sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? A mulher virtuosa, ela está escondida. Porque se ela precisa ser achada, ela está escondida. Ela não sai na rua falando, oi, quem me quer aí? Não. O rapaz que quiser a mulher virtuosa, ele tem que chegar a Deus e ver que ela está escondida em Deus. Não é qualquer um. Para evitar esse tipo de sedução, esse tipo de defraudação, a mulher tem que ser muro. Não deixar a pessoa entrar. Eu sigo a Sara Shiva, que é assim, uma pastora maravilhosa. Ela, nessa área de relacionamento, ela me ajudou muito. E ela tem livros de defraudação emocional, caso vocês queiram. É maravilhoso, gente. E ela tem um canal no YouTube também, que ela fala sobre isso, ela dá conselho sobre essa coisa. Ela sempre fala dessa passagem de Cantares. Eu peguei para ler, eu falei, gente, coisa linda. O Senhor, ele deixa tudo escrito para nós, tudo fácil. É a gente que não vê. E tudo começa na amizade, como eu disse. E a outra forma de defraudação é a azaração. A azaração é quando a mulher e o cara, eles estão interessados no outro. Estou falando no mundo da igreja, tá, gente? Porque lá no mundo não é padrão, gente. Estão interessados, mas nenhum deles quer compromisso com o outro. Quer só se pegar, vamos falar de uma maneira mais fácil. Então, eles querem benefício, tirar proveito do outro, mas não querem compromisso. Só que, no final, eles acabam sendo feridos. A gente tem um exemplo que está lá em Juízes, capítulo 16, 4 ao 6. Esse não precisa abrir, não, é uma história bem conhecida. Sansão e Dalila. Sansão e Dalila, Sansão se apaixonou por ela. E Dalila tinha um interesse nele, que ela queria derrotar ele, fazer com que ele caísse na mão dos filisteus. Então, eles começaram a tirar proveito um do outro. Só que no final, ambos ficaram magoados. Ela saiu, mas com certeza ela ficou com essa marca na vida dela. Ela enganou o rapaz, que era um grande servo de Deus, né? Fez ele se apaixonar por ela, ganhou o dinheiro dela, mas com certeza ela sofreu as consequências disso. E Sansão não precisa nem falar o que aconteceu com ele. Eu fiz uma pregação sobre ele aqui, que ele teve uns destinos mais trágicos. Então, a azaração são aquelas duas pessoas, nenhuma delas quer compromisso uma com a outra, nenhuma delas quer saber o que o outro quer, expectativa. E muitas pessoas dessas acabam se casando. Aí casa, o que acontece? Brigas, ciúmes. Vamos divorciar porque temos incompatibilidade. Como assim, gente? O namoro é para quê? O namoro é para você conhecer, para você saber que tipo de pessoa você está lidando. Ou você quer conhecer lá no casamento, quando você já tiver uma aliança diante dos homens e diante de Deus. Que aí você não pode simplesmente, eu vou divorciar. Não é assim. E se divorciar também, não é para todo mundo que Deus dá a segunda chance. Não é assim. Casamento é coisa séria. Então, se você for discutir, se você for brigar, conciliar as diferenças, tem que ser no namoro. Tem um negócio que o pessoal falou que eu achei muito engraçado, que fala assim, namoro foi feito para terminar. Ou terminar em casamento, ou terminar o relacionamento. É o namoro que você conhece a pessoa. Não vá, às vezes, algumas igrejas, que graças a Deus a gente tem isso, né? Que fala assim, tem que casar rápido para não pecar. Não. Se você precisa
aí vou casar. Mas peraí, casar tira o pecado? Tira a vontade, o desejo? Não. Então você tem que casar de uma forma santa, de uma forma verdadeira diante de Deus. Deus não quer que você case com qualquer um. Eu acredito o seguinte: Deus tem o bom encontro, assim como foi para Isaac e Rebeca, o bom encontro. Deus tem a pessoa escolhida para você. E é você, Deus te deu inteligência para você ir lá fazer o checklist. Ok, essa pessoa é assim, ok. Ser fria para poder entender. Essas pessoas têm todos os sinais de Deus, os protocolos. Essa pessoa tem tudo que Deus fala que nós temos que ter. Ou eu estou casando no escuro, na cega? Então isso é importante, principalmente nessa área de azelação. E aí tem uma outra declaração que para mim é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Se não é pior, é uma das piores, que é a cupido gospel. Isso para mim é uma coisa assim, gente, as pessoas falam isso sem saber que está pecando, é uma coisa horrorosa. Aí que entra nós, vocês. Tem duas pessoas ali, jovens, solteiras, aí vocês falam, ó, gente, super combina. Gente, não chega e fala, nossa, combinam, todo mundo namora. Sabe o que essas palavras que vocês falam, nós falamos na sociedade? São como se fosse um encantamento. Às vezes a pessoa não gosta da outra. Às vezes eles nem se conhecem, nem têm uma amizade. Você fala, nossa, vocês caem tão bem. Não, sai com ele que eu te dar o número dele. Ah, não, vou te dar o número dela. Conversa com ela. Às vezes o rapaz não está nem interessado. O rapaz está interessado, ele chega, ele não precisa de ninguém. Deus deu isso para o homem. Você quer aquilo, vai lá, conquista. A mulher não. Ela espera. O homem procura, a mulher espera. E aí você fala para os dois, nossa, rapaz bonito, por que você não fica com ele? Vai conversar com ele, só. Você está aqui, você é solteira, vai lá. Gente, isso é um encantamento. Isso é uma coisa grave. Aquelas pessoas acabam ouvindo isso e vai, vão conversando, às vezes nem é por interesse, mas ouve aquelas palavras de maldição. Ó, você fica solteira, hein? A cara de tia, ouve isso e fala assim mesmo. E não esquece que o pai dela, Deus, falou, você vai ter o melhor. Por que você está preocupada com isso? Então aquela pessoa, ela fica presa naquela, não, eu só vou conseguir isso aqui, então eu não posso deixar esse homem fugir, não. Misericórdia. Se vocês verem a Sara Shiva, minha mãe, eu falei minha mãe assistir pra ela ver, mas de modo de rir, ela lê essas coisas, ela passa até mal quando ela fala negócio de cupido gospel. O que acontece no cupido gospel? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, que é Mical e Davi. Eu estou fazendo um estudo de 2 Samuel, no meu devocional, e eu estava lendo a história deles, e como eu já acompanho a Sara Shiva, os protocolos, e comecei a ler a Bíblia, tudo que ela mostra, eu falei, gente, Mical e Davi foi total no cupido gospel. Porque o pai falou assim, ele queria usar ela como isca, e falou assim, que a minha filha, ó, vocês combinam, vocês não namoram, vocês não casam. E Davi lá já, tipo assim, gente, será? Ah, então tá bom, eu vou lá, vou fazer o que você precisa e vou casar com ela. Mas ele queria ela como isca. Inclusive, o que ele fez depois? Com Mical, para punir Davi, foi lá pegar o Mical, pode casar com outro homem, não. Vai casar com outro. Te prometi pro outro, vocês fiz encantamento em vocês, mas agora você vai casar com outro. Depois Davi foi lá, olha pra você ver, Davi foi lá, com outro rapaz do Agner, e falou assim, não, eu quero Mical, ela foi prometida a mim, é pra gente se casar. Casou com ela. Aí olha o que aconteceu, quando você casa com uma pessoa, sem ter amizade, só nessa de cupido gospel, vocês combinam, pode ir, vai. Olha o que aconteceu. Eu vi demais, eu falei, meu Deus, olha como que Deus ele mostra pra gente, a gente não precisa ficar procurando muito não. Mical, aconteceu alguma coisa lá, não me lembro, não recordo qual foi o momento. Mical olhou pela janela e ficava dançando, cantando e dançando. Ela foi começando a desprezar ele, mas o cara pensava assim, ai gente, que papo é esse que eu casei? Que cara é esse que tá dançando, passando vergonha? Ela foi lá e falou, ué, você tá passando vergonha dançando. E você, eu tô dançando na presença de Deus. Olha aí, as indiferenças. Peraí, se você sabe que o cara é alegre, que ele gosta de louvar, adorar o Senhor, por que você está casando com ele se você não tem essa mesma pretensão? Igual o cara vai para missões, eu tenho chamado missionário, eu vou para missões. Aí casa com uma mulher que não apoia. Como assim? Você não apoia ele, como é que você vai fazer? Você vai lá, você vai achar que ele está distraindo, vai ficar com ciúmes, vai ficar assim, nossa, o que passa tudo comigo? Gente, eu fui chamado para missões. Se você não tem um chamado, ou você não quer apoiar isso, por que você não se casar? Isso é defraudação. Você está criando uma expectativa de que ele vai largar o chamado dele para ficar com você.
Tá vendo aí? E o púlpito gospel atrapalha totalmente. Tem muitas pessoas que elas detestam aquela pessoa. Detesta. E aí você começa a falar: olha, fulano, onde é você? Ele gosta de você, boba, vai lá. Ah, peraí, ele gosta de mim? Como assim? Ele não chegou até mim. Então é uma coisa que a gente deve prestar atenção. E por último, temos a autodefraudação. Essa, eu acho que ela é a pior, de fato. A autodefraudação é quando você mesmo cria expectativas que o outro não prometeu para você, mas você mora no mundo da lua, no mundo da fantasia. Eu mesmo já sofri muito com isso. Porque eu tenho uma mente muito fértil, né? Imaginação. Exatamente, amor platônico, o que é isso? É quando você cria uma história com uma pessoa e você fala assim: não, isso daí interessou em mim. Nossa, ele olhou para mim. Nossa, ele está apaixonado comigo. Mas peraí, ele está apaixonado por você? E como assim ele não chegou em você? Então, você vive no mundo da imaginação. Contando um pequeno relato aqui, na época que eu trabalhava, foi o meu primeiro trabalho, se não me engano, eu trabalhei lá 2 anos, na época eu estava namorando, depois eu terminei, e tinha um rapaz que ele era muito carinhoso lá, todo mundo, muito carinhoso. E eu, bobinha, carinhosa e tal. E aí as senhoras que estavam lá trabalhavam só com gente mais velha do que eu, né? E elas começavam a falar assim: ó, esse rapaz gosta de você, ele é carinhoso só com você, ele te dá as coisas e tal. Eu vi um cara só como um colega dele. Eu falei: nossa, tá estranho. Não, ela é sim, cara, ele gosta de você, ele gosta de você. Olha o cupido gosta. Olha o cupido. Vai, cara, vocês dois é crente. Aí eu falei: será? O cara sempre foi carinhoso comigo. Eu comecei a criar na minha mente, que a gente já estava namorando. Eu criei na minha mente e falei assim: não, ele é meu. Aí beleza. Aí eu fui, o cara sempre muito gentil comigo e tal. Aí um dia eu fiz uma viagem, foi acho que pro Inhotim, lá pro Brumadinho. Aí nós estávamos falando assim, eu e meus amigos: nossa, isso aqui eu falei, na minha cabeça eu estava namorando o cara, tá? O cara nunca chegou de mim e falou: tem interesse em você. Aí eu voltando para casa nesse dia, aí eu vejo um post dele com a namorada dele. Ou seja, eu estava criando uma imaginação toda, uma ilusão toda com o cara que já tinha namorado. Porque o cara nunca chegou em mim e falou assim: não, eu gosto de você. Se ele estava fazendo isso, tem uma namorada, ele seria o defraudador. Aí quem foi o defraudador dessa história? Eu mesmo, eu me iludi. O cara nunca me prometeu nada, o cara não chegou em mim, só me tratava muito gentil, era carinhoso, e as pessoas falando: olha pra você ver. Se eu vou num cara desse e falo: não tem interesse. Aí às vezes o cara é mal intencionado: ai, por favor. Tenho uma namorada, mais de 3 anos, quase noivo, e eu assumindo com o cara. Olha pra você ver como que é mais fácil você cair do que você imagina. E um exemplo que eu tenho na Bíblia disso: Jacó e Lia, Gênesis 29. Lia, quando a gente assiste essas novelas de Bíblia, essas coisas, eu estava vendo e falava assim: nossa, gente, Lia é terrível. Mas na verdade não. Primeiro, o pai dela enganou Jacó, e Jacó foi lá e falou assim: vai, então tá bom, mas eu quero Raquel. Olha você, imagina você ser casada com um cara. Claro que na época tinha várias mulheres, mas sabendo que ele é apaixonado pela sua irmã. E aí ela falou assim: oh meu Deus, eu vou ter um filho aqui que ele não é pra mim, ele vai querer eu. E aí, olha pra você ver, olha a defraudação dela, achando, mas Deus foi tão misericordioso com ela, que ele abençoou ela com uma geração maravilhosa. Ela deu a luz de Judá, que é a tribo que a gente descendeu de Jesus. Então assim, olha pra você ver como Deus é misericordioso. E tem vários perigos, né, que a gente sabe dessa defraudação. A gente vê que algumas pessoas que são defraudadas, iludidas, frustradas, elas perdem a fé, elas param de vir na igreja, elas não acreditam mais no amor, elas tomam ódio, ranço. Quando casa, imagina o inferno do casamento. Separa, divórcio. Deus detesta o divórcio. Ele faz de tudo para divorciar. Então assim, as pessoas elas não entendem qual que é o nível do dano que ela causa na outra pessoa nesse relacionamento. E quando não cai norte, né, gente? Que a gente acaba vendo aí em noticiários, várias coisas ruins que a gente vê, é por causa disso. Era para ter começado uma amizade. Se você não quer, o rapaz te aproximou. O rapaz não se aproxima para ser amiguinho. Não se aproxima para ser amiguinho. Se ele se aproximou de você é porque ele tem interesse. Se você tem interesse, corresponda, faça os protocolos e siga ali tendo uma amizade. Se você não quer, você não pode manter conversa com esse rapaz, continuar defraudando ele, porque ele ainda acha que tem esperança. E aí lá em Provérbios 27, capítulo 6, se não me engano, fala assim, que é melhor ferida do amigo do que um beijo enganoso do inimigo. Então é melhor você
você falar que a pessoa não tem interesse, desculpa, foi mal, e a pessoa ficar magoada ali, mas pelo menos não ficar magoada durante 40 anos, do que você ficar iludindo a pessoa. Então é isso que eu queria deixar para vocês. A defraudação está aí para todo mundo. Às vezes não vai ser um âmbito de relacionamento amoroso para vocês, mas pode ser com pessoas ao redor. É importante vocês orientar, olha, toma cuidado, você está sendo defraudado ou você está defraudando. Toma cuidado para você não se iludir. É importante você ter esse approach quando a situação está próxima de você. É isso que Deus pede quando Ele fala para a gente ajudar um ao outro a carregar os fardos. Porque tem pessoas que não têm conhecimento. Então é importante a gente se blindar, ajudar a blindar outras pessoas e não defraudar ninguém. Porque lá em Gálatas 6, 7 fala o seguinte: a lei da semeadura não é esse. O Senhor, tudo que você fazer aqui, você vai colher. O Senhor, Ele não é bobo, Ele é vingador. Defraudou, você vai ser defraudado. Entendeu? A pessoa que te defraudou vai ser defraudada também. Então, se você não quer que faça com você, não faça com os outros, tá bom? Então, esse é o estudo. Espero que vocês tenham gostado. Assista lá no canal, que é o Livro Dias, vocês vão ver vários outros vídeos sobre isso. Porque, assim, é importante vocês passarem para os jovens, para os solteiros. Se vê um solteiro, assim, mais velho, a gente não fica falando, não, é a galera que mais precisa de Deus. Porque eles não acham que encontram na igreja, eles vão lá para o Tinder, vão para o mundo e falam assim, porque na igreja não comi ninguém, ou não comece para a igreja de caçar pretendente, né? Não comi ninguém, vou para o Tinder, vou para o mundo. Acha que Deus não tem a promessa, não tem compromisso com Deus, e Deus tem. Então, avisa as pessoas próximas de vocês e mantenha isso no coração. A lei da semeadura é viva. Tudo que a gente fazer aqui vai pagar aqui. Não tem como. Se não pagar, se a gente morrer, a gente vai ter uma recompensa lá no final. Então, espero que todos nós não sejamos defraudadores com nossas famílias e que não sejamos defraudadores com nós mesmos, tá? Porque às vezes a gente se autodefrauda não só em relação a coisas amorosas, não. A trabalho, você acha que alguém vai fazer alguma coisa por você, que você vai dar uma promoção, e aí depois você fica todo frustrado. Isso é a pior coisa que tem, a autodefraudação. Então se blindem, ensinem as meninas a serem mulher puro, porque é isso que Deus tem pra gente, tá bom? E deixar Deus nos direcionar. Exatamente, Deus direcionar sempre, tá bom?